vai começando tirando dúvida hoje, tá, galera? Da aula da ficha referente, a ficha 7, o iniciozinho dela, tá? Essa parte de estequiometria que eu dividi assim, estequiometria 1, que são os casos mais simples, beleza? Como de costume, tá, pessoal? Eu já tenho aqui umas questões meio pré-selecionadas, beleza? Vou fazer elas, tá certo? E aí, no final, a gente deixa aberto aí, se quiser que eu faça mais alguma, vai colocando aí, vai dizendo, tá bom? E aí a gente vai tirando as dúvidas, beleza? Vamos embora então. Vê, galera, como eu falei lá no vídeo, essa parte aí de estequiometria inicial, eu acho que é a mais importante de todas, tá bom? Por quê? Porque aqui tem a ideia básica de como fazer esses cálculos estequiométricos. O resto é só mais um detalhezinho que a gente vai acrescentando, tá certo? Nesse conteúdo, tá bom? Então, eu diria que essa ficha aí, essa primeira parte da ficha 7, eu acho que é a mais importante aí, uma das mais importantes aí do ano todinho, beleza? E vamos embora. Vou fazendo aqui com você, revisando, tá certo? Qualquer dúvida, como a gente já tem o costume, é só falar, abre o vídeo aí. Oi? Abre o áudio, não entendi não, mas tudo bem. Abre o áudio, ou então manda no chatzinho aí, tá bom? E aí a gente para e tira, beleza? Vamos lá, a primeira questão aí que veio mais pra gente foi essa questão 2, tá bom? Questão 2, ela fala o seguinte: o ácido fosfórico usado em refrigerantes do tipo cola é possível causador da osteoporose. E possível causador da osteoporose pode ser formada a partir da reação não balanceada abaixo. Partindo de 62 gramas desse fosfato de cálcio e usando quantidade suficiente de ácido sulfúrico, quer dizer que tem tanto ácido sulfúrico aí, galera, que a gente nem vai olhar para ele, tá certo? Esquece. Só olha para o primeiro reagente. Qual é a quantidade em gramas aproximada de ácido fosfórico obtido? Então, deixa eu só colocar aqui o dado. Pronto. Deixa eu só colocar aqui os dados e ver. O que é que ele me deu na questão? Ele me deu a massa desse fosfato, beleza? Que foi de 62 gramas. E pediu qual é a massa do ácido fosfórico que vai ser formado. Certo, galera? Primeira coisa que a gente tem que fazer sempre, tá, pessoal? Só revisando, a gente tem que sempre balancear a equação. Nas provas que estão vindo aí pra gente, como do Enem, tá? 100% das vezes as reações já vieram balanceadas, bonitinhas lá para você fazer, tá certo? Então, meio que o balanceamento que eu estou cobrando aqui para vocês é um balanceamento simples, já é um a mais, caso venha se pedir esse balanceamento. O método que a gente utiliza aqui, galera, é o que a gente chama de tentativa. Na verdade, é ir chutando, tá? Até você acertar a minha questão. E aí a gente tem algumas técnicas quando a gente se depara com alguma reação que tem muitos elementos químicos. Primeira delas, deixe oxigênio e hidrogênio para o final, tá certo? Deixe, esqueça. Depois, no final, se você precisar, você olha para ele. Primeiro, olha os elementos que não são nem oxigênio e nem hidrogênio. E de preferência, olha aqueles que aparecem em grande quantidade. Por exemplo, o cálcio aqui, que vocês estão vendo, tem um número 3 do lado esquerdo. Para eu igualar a quantidade de cálcio no produto, eu tenho que colocar um 3 aqui na frente. Beleza? E aí vai fazendo de tabela. Vê. Deixa eu botar um aqui, vai sair um 3 lá. Se você olhar direitinho, ó, tem 3 enxofres agora do lado direito. Se tem 3 enxofres do lado direito, tem que ter 3 do lado esquerdo. Beleza? Se você olhar aqui, ó, tem 2 fósforos do meu lado esquerdo. Se tem 2 fósforos do lado esquerdo, tem que ter 2 fósforos do lado direito. Então, encontrei todos os meus coeficientes. Se você for calcular a quantidade de hidrogênio e a de oxigênio, você vai perceber que vai dar exatamente a mesma. Então, se fosse uma questãozinha aí do Enem, isso aí já vinha dado para você. Ó. Toma aí, só quero que você trabalhe com a equação. E aí, pessoal, se ele te der uma quantidade em massa e pedir uma quantidade de massa, eventualmente tu vai precisar de quê, galera? Da massa molar das minhas substâncias.
Primeiro ponto. Massa molar você não precisa decorar nenhuma, tá certo? Nenhuma. Beleza? Nas questões que tem aqui na ficha, você vai perceber que muitas delas não tem. Por quê? Porque foram questões que foram tiradas de provas onde a massa molar vinha no final da prova ou vinha no começo. Mas toda vez que você se deparar numa questão que envolver massa e você não tiver a massa molar, pode pesquisar, não tem problema nenhum. Beleza? O que é que de massa molar ia vir aqui pra gente? De massa molar viria, vou botar aqui de laranja, a massa molar do cálcio, que é 40, beleza? Viria a massa molar do fósforo, que é 31. Viria a massa molar do enxofre, que é 32, beleza? E viria também a massa molar do oxigênio, que é 16. E também viria a massa molar de quem? Do hidrogênio, que é 1. Beleza? Então, a minha questão, ele está dando a quantidade desse cara e está pedindo a quantidade desse daqui. Então, só vou olhar para eles dois, tá bom, galera? Como eu estou trabalhando com massa, eu preciso calcular a massa molar desses caras. Uma massa molar do Ca3PO4, 2. Vai ser quanto? Vai ser 3 vezes a massa do cálcio. Vou fazer só essa primeira, tá? Mais 2 vezes a massa do fósforo, mais 8 vezes a massa do oxigênio. Se eu substituir aqui, galera, vai ficar assim, ó. Vai ficar 3 vezes 40, mais 2 vezes 31, mais 8 vezes 16. Se não me engano, me corrija se eu estiver errado, essa massa dá 310 gramas por mol. Tá bom? E a massa do meu H3PO4 vai ser quanto? 3 vezes a massa do hidrogênio, mais uma vez a massa do fósforo, mais 4 vezes a massa do oxigênio, certo? Isso vai me dar 3 vezes 1, mais 1 vezes 31, mais 4 vezes 16. Sabe quanto é que dá isso, galera? Isso vai dar 98 gramas por mol. Beleza? E aí, galera, lá da minha equação, eu tenho que extrair aquela relação de partida que vai ser dada exatamente pelos coeficientes estequiométricos. O que é que eu posso dizer da minha equação? Posso dizer o seguinte, galera, que se eu pegar 1 mol do fosfato de cálcio, ele vai reagir e vai formar 2 mols do H3PO4. Beleza? Se essa quantidade de mol for essa quantidade de mol, eu posso trocar aqui pela massa correspondente a esse número de mols, tá certo? Qual é a massa de 1 mol de fósforo? Rafa, não seria 3 mol, não? Onde? De, desse primeiro aí, no lugar de 1. Por que 3? Meu balanceamento aqui ficou diferente, desculpa. Como é que ficou o teu balanceamento? Diz aí. Eu tinha colocado 3 mol de Ca3PO4. Certo? Aí depois botei na outra 3 mol, isso na parte do produto. 3 mol de H2CO4. E no reagente eu coloquei 2 H3PO4 e 3 CaSO4. Mas eu acho que não tá balanceado. Eu tava É, olhando eu agora. acho que tu acabou dando errado nesse balanceamento. É, Foi. fica exatamente assim, 1, 3, 2, 3, tá certo? Certo. Tranquilo? Então vamos lá. Troquei aqui, ó, 310 gramas reais e formam 2 vezes 98. Se eu botei para reagir 62 gramas, quanto é que vai formar? Vamos aqui, M. Beleza? Se você olhar direitinho, galera, ó, 62
dividido por 62 dá 1. 310 dividido por 62 dá 5. Então fica 5 vezes m é igual a quanto? 2 vezes 98, ou seja, m é igual a 2 vezes 98 dividido por 5. Ou seja, se eu não me engano, meu m vai dar aproximadamente 39, não é isso? Dá 39,2, exatamente. 39,2 gramas, o que me dá como resposta aproximada de letra? Letra C. Beleza, galera? Então, realmente, a dificuldade dessa questão foi fazer o balanceamento, tá bom? Mas uma ideia não, uma notícia boa para vocês. Todas as questões de estequiometria que apareceram até hoje na prova do Enem, todas elas já vinham balanceadas. Certo? E já dava a equação, ela já vinha balanceada. No máximo, você vai precisar saber uma reação ácido-base, que seria interessante, tá bom? Mas a grande maioria já vem balanceada, tá certo? Rafa, Oi. então, quando ele fala quantidade suficiente de H2SO4, eu não preciso colocar, é? Exatamente. Quer dizer que tem Toda tanto... vez que ele falar em Isso, determinado elemento químico desse jeito, eu não preciso colocar. exatamente. Toda vez que aparecer quantidade suficiente, com excesso de, então você esquece ele e só olha para o outro. Certo? O meu caso não foi nenhum balanceamento, foi porque eu fiquei confusa com essa quantidade suficiente, porque eu achei que tinha que fazer uma relação da quantidade de H2SO4 para É porque H3PO4. assim, toda questão de estequiometria, ela se dá da seguinte forma. Um reagente reage com outro reagente, certo? Uhum, Quanto é que desse primeiro reagente aqui, o fosfato de cálcio tem? Tem 62 gramas, certo? certo. Quando eu digo que tem suficiente de ácido sulfúrico, quer dizer que eu tenho uma quantidade tal que eu garanto que esses 62 vão reagir completamente. Entendi. Então, eu vou usar esse valor aí para fazer meu cálculo estequiométrico. É isso que quer dizer. Certo? Entendi. Lá na estequiometria 3, a gente vai ver casos onde eu não tenho a certeza de que um cara vai só que está em excesso, tá entendendo? Eu não tenho a certeza Uhum. que um dos reagentes tem quantidade suficiente. Aí eu vou ter que descobrir ainda, tá certo? Mas isso só Uhum. lá na parte 3, beleza? Sim. Rafa, me tira uma dúvida, por favor. Vale? Nessa parte de balanceamento, quando a equação está entre parênteses e tem um número fora, vai multiplicar pelos que estão Tudo dentro? por... Exatamente. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo que tem um de fósforo. Sim, Quando eu boto sim, esse 2 embaixo, quer dizer que no total tem 2 átomos de fósforo, certo. certo? Aqui, ó, não tem 4 de oxigênio. Isso, Se tem um 2 por fora, quer dizer que no total tem quanto? 2 vezes 4, 8. 8. Perfeito, 8. exatamente isso. Beleza? Entendi agora. Entendi. Pronto, mais um exemplozinho de balanceamento que a gente pode fazer. Tem aqui, ó, o fósforo vai Ô, Rafa, rapidão. Vai. A aula saiu já ou vai sair ainda? Eu vou colocar agora, eu tava carregando ela. Vou colocar junto Beleza. com esse já. Assim que acabar essa aula, eu Tranquilo. coloco. Beleza? Tá, vamos embora. Vamos lá, como é que eu balancearia essa equação aqui, galera? É chutando. Uma dica muito importante é você começar do que não é nem oxigênio nem hidrogênio. E tente olhar para aquele elemento que aparece mais. Por exemplo, se você olhar aqui, você tem quantos fósforos? 4. Estão vendo? 2, 4. Então, se eu fixar esse 4, do lado esquerdo tem que ter 4. Quantos fósforos tem aqui? Ó? Tem 1 vezes 2, ou seja, tem 2, né? Quanto é que eu tenho que colocar aqui na frente? 2. 2. Aí você começa a partir dele, vai. Eu tenho 3 cálcios vezes 2, dá um total de 6. Aí eu vou botar 6 aqui, ó. Aí o que é que tem mais diferente de oxigênio? Tem o silício, ó. Desse lado eu coloquei 6. Do lado esquerdo eu também tenho que colocar 6. Aí eu boto 6 aqui.
Aí vamos olhar agora o oxigênio. Por quê? Porque do lado esquerdo já está fixo a quantidade de oxigênio. Ó, eu tenho 2, vou botar aqui, ó, 2 vezes 4 vezes 2, mais 6 vezes 2, tá certo? Dá um total de quanto, galera? Aqui dá 16 com 12, dá um total de 28 oxigênios. Desse lado aqui, eu já tenho 18 oxigênios. Tá faltando quantos para 28? 10, né? Então aqui tem que ter 10. Se eu botei 10, tem que ter 10 de carbono do outro lado. Então eu também coloco um 10 aqui. Beleza? Então com isso eu balanceei a minha equação. A pergunta ficou bem simples mesmo. A pergunta foi qual? Qual o número de mols de CO que vão ser formados por mol de P4? Deixa eu pegar aqui e botar 1 mol, certo? De P4. Qual é a quantidade em mols de CO que vai ser formada? Se eu olhar a minha estequiometria, galera, eu percebo que, ó, olha para esses dois caras só. Fósforo e CO. Certo? Eu já digo direto, ó, que 1 mol de P4 reage e forma quanto? 10 mols de CO. Então, resposta letra C de casa. Tá bom, galera? Não sei se vocês perceberam, mas na ficha que eu mandei para vocês, lá no final, no finalzão, depois da parte 3 de estequiometria, eu separei alguns exercícios sobre balanceamento, exatamente para você treinar. Tá, galera? Então, quem não fez ainda, se quiser, ou seja, faça. Vai lá para o final da ficha 7 e no finalzinho tem lá uns exercícios para você ficar balanceando, ficar treinando mesmo. Porque não tem o que fazer, isso aí é só treino, tá, galera? Só treino e mais nada. Beleza? Vamos embora. Vamos agora para a questão 5. Questão 5 diz assim, ó. Dada a reação não balanceada H2 mais O2 dando H2O, é correto afirmar que a massa de água produzida na queima de 40 kg de hidrogênio e a massa de oxigênio consumida são... Ele está fazendo duas perguntas aí, tá, pessoal? O que é que ele está fazendo? Ele está dizendo o seguinte. Se eu queimar uma massa de hidrogênio de 40 quilos, qual vai ser a massa de água formada? E qual vai ser, são duas perguntas, a massa de oxigênio consumido. Beleza? Então, nessa questão, ele faz duas perguntas para a gente e a gente vai fazer elas de maneira igual. Tá bom? São duas regras de 3. Vamos balancear? Bora. Aí só tem oxigênio e hidrogênio, tá, pessoal? Então, não tem muito o que fazer. Mas é que você pode pensar assim, ó. Do lado esquerdo tem 2 oxigênios. Quanto é que tem que ter do lado direito? 2 também. Quando eu boto esse 2, aparecem 4 de hidrogênio. Então, do lado esquerdo também tem que ter 4. Coloquei um 2. Balanceei a minha equação. Tá, galera? O que é que eu vou precisar aí para resolver? Eu vou precisar das massas molares, tá, galera? A massa molar do hidrogênio é 1. Beleza? A massa molar do oxigênio, quanto é que é? 16. Ou seja, se eu quiser calcular a massa da água, vai ser quanto? Vai ser 2 vezes 1 mais 16, que dá um total de quanto, galera? 18 gramas por mol. E aí eu faço duas regras de 3. Primeiro eu vou fazer do hidrogênio para a água, depois eu vou fazer do hidrogênio para o oxigênio. Bora lá. Toda vez que 2 mols de hidrogênio reagem, quanto é que de água é formado, galera? 2 mols de água são formados. Vamos trocar pelas massas? Bora. 2 mols de H2 dá 2 vezes a massa molar do hidrogênio, ou seja, dá 2 vezes 2 gramas de H2. Quanto é 2 mols de água?
2 vezes 18 gramas de água. Se eu botar aqui 40 quilogramas de H2 para reagir, qual é a massa desse cara que vai ser formado? Vou chamar de X. Opa. Vamos fazer a conta? Ó, eu posso cortar um 2 com 2. Posso cortar esse 2 com esse 18, dá 9. Então, meu X, galera, vai ser 9 vezes 4, 30, 360 quilogramas de água. Pronto, já descobri a quantidade de água. O que é que eu vou fazer agora? No ladinho, ó, eu vou fazer a quantidade de oxigênio. Do mesmo jeito, galera. Do mesmo jeito. Só que agora, qual é a relação que eu tenho? Eu sei que... Reta. Quando eu pego 2 mols de H2, vão reagir 1 mol de O2. Agora eu vou trocar pelas massas. Bora. 2 vezes a massa molar do H2 dá 2 vezes 2 gramas. Quanto é o valor da massa molar do O2? É 2 vezes 16, tá, galera? São 2 oxigênios. Então dá 32 gramas de O2. Se eu botar os mesmos 40 quilos aqui para reagir, quanto é que eu vou formar? Y. Posso pensar assim agora. Ó. 2 vezes 2, 4. 40 dividido por 4 dá 10. Ô, gente, ficou Y igual a 320 quilos de O2. Então, de água foi produzido 360 e de oxigênio foi consumido 320. Resposta, letra B de bola. Ô, Rafa, Oi, fala. quer dizer que não precisa transformar grama em quilograma, não? Não, na regra de 3 é o seguinte. Se eu tenho uma quantidade em grama formando uma quantidade em grama, quando eu colocar aqui uma quantidade em quilo, vai formar uma quantidade em quê? Em quilo também. Quilograma. Entendeu? Uhum. Se tu pode, que se você quiser, você pode transformar para grama. Só que tu vai transformar para grama para voltar para quilo de novo. Então é meio que uma conta desnecessária. Precisa necessariamente. Beleza? Beleza. Posso deixar em quilo aí, que fosse tonelada. Mas se de um lado tá grama, do outro lado vai sair grama. Se de um lado tá tonelada, do outro lado também vai sair tonelada. Tá certo? A Eduardo falou que alguém ficou com dúvida na questão da pergunta. Porque nesse caso ele pergunta 2 coisas ao mesmo tempo. Então talvez a gente está acostumado a responder uma só, né? Então talvez quando ele perguntou 2 tenha gerado essa confusãozinha. Tá bom? Vamos agora para a questão 8. Vamos lá. O metal manganês, empregado na obtenção de ligas metálicas, pode ser obtido no estado líquido a partir do mineral pirolusita, MnO2, pela reação representada por essa daí. Considerando que o rendimento seja 100%, quando o rendimento é 100%, quer dizer que tudo que eu coloquei na reação vai de fato reagir. Certo? Então, eu também não preciso me preocupar, é o caso mais simples de todos. Aí, na aula dessa semana, a gente vai ver casos onde o rendimento não é 100%, mas deixa para daqui a pouco. Qual é a massa em quilogramas que deve reagir completamente para a obtenção de 165 quilos de manganês? Então, bora para a pergunta. Está perguntando o seguinte, qual é a massa de MnO2 que eu tenho que colocar para reagir para formar o quê? Uma massa de manganês de quanto? De 165 quilogramas. Já está balanceada, tá, galera? Não precisa me preocupar. Eu quero relacionar quem? Óxido de manganês com o manganês. Certo? Para isso, como eu quero quantidades em massa, eu vou precisar da massa molar de cada um deles. Então, a massa molar do manganês já foi me dado. Que é quanto? 55. Aí agora eu vou atrás da massa do óxido de manganês, que é o MnO2, que vai dar quanto? Vai dar uma vez a do manganês, mais 2 vezes a do oxigênio. Isso dá um total de 55 com 32, dá 87.
gramas por mol. Achei as massas molares, galera, que eu vou precisar. O que é que eu faço agora? Vou para minha estequiometria, para minha regra de 3. Bora. 3 mols de manganês. Quando reagem, eles formam 3 mols de manganês puro. Só que, mais uma vez, eu não quero a quantidade em mol, eu quero a quantidade em massa. Então, eu vou trocar a quantidade em mol pela quantidade em massa equivalente, usando a massa molar. Vai ficar 3 vezes 87 gramas desse cara. Vai reagir e formar 3 vezes 55 gramas desse cara. Certo, galera? Qual é a massa que eu tenho que colocar aqui para produzir quanto? 165 quilogramas. Posso deixar em quilo? Posso. Então, o resultado que eu vou encontrar vai ser também em quê? Em quilogramas. Certo, galera? Vamos dar uma simplificada aqui, bora. Esse 3, ele pode ir embora com esse 3. Tá certo? 1 e 1. Se você olhar direitinho, 100 é divisível. Dá para dividir por 5, né? 55 por 5 dá Rafa, 11. Oi? eu acho que é a massa do alumínio. Na pergunta ele diz assim, Isso. considerando que o rendimento da Do reação seja de alumínio. 100%, a massa de alumínio. É do alumínio, que eu tinha até te mandado essa questão no WhatsApp. Perfeito. É a massa do alumínio. Foi mal, galera. Desculpa. Por isso que eu tava achando Ah, estranho. viajando, Minha né? conta vai dar essa Eu tava errada. esperando ele terminar pra mim perguntar Bonito, realmente né? se era Espero isso eu também. terminar, fazer tudo para falar, né? Vai que eu tivesse errado. Não, pô, tem que falar. Ó, desculpa, galera. Deixa eu mudar aqui, ó. Tem que prestar. Epa. Deixa eu só ajeitar aqui, então. No caso, ele quer do alumínio, que é 27, né? Beleza. Aí vamos agora para a regra de 3. Vai. No caso, são 4 mols de alumínio, não é isso? Vão reagir. Deixa eu apagar aqui. Vai de novo, vai. Tá certo agora, galera? Tá, Pronto. Aí eu troco agora assim por 4 vezes 27 gramas. isso. 3 vezes 55 gramas de manganês. Isso. Boa. Qual a massa de alumínio vai reagir com quanto? Com 60. 1,5 quilogramas de manganês. Até que vai formar. Agora, bora simplificar então? Posso dividir 3 e aqui 27? Dá 9, né? Pode. Tá. 55 dividido por 5 dá 11. Esse cara dividido por 5 dá 33. Não é isso? É, E ainda dá para simplificar por 11 de novo, né? Olha que legal. 11 dividido por 11, 33 por 11 dá 3. Show de bola. Então vai ficar assim, ó. M é igual a 4 vezes 9 vezes 3. Ou seja, o M é quanto? 12 vezes 9. Quanto é que dá meu M, galera? 108? Opa, sim. 108 quilos. Rafa, é coincidência ou é errado? Mas se eu já calculasse a massa do alumínio, daria a resposta. Como assim? Não, Tipo, é 4 vezes. 4 vezes 27? Mas ele quer em gramas, ele não quer em quilogramas É por mol. pura coincidência, tá certo? É só coincidência mesmo. Entendi. Beleza? Ô, Rafa, Oi. nesse caso da equação que vem o número antes, sempre que vier o número, a gente não precisa se preocupar com balanceamento É ou não? porque, assim, qual é a lógica, Bruna? Não tem canto nenhum, mas observando é o seguinte. Ou vem balanceado ou não vem, certo? Uhum. Se já aparecer números ali na frente, é porque já está balanceado. Então, nem me preocupo.
Agora, se não Obrigada. aparecer, aí eu vou ter que dar uma olhadinha antes para ver se está balanceado, entendeu? Eu só estava em dúvida porque, além de aparecer o número, tinha que observar ou não. Então, nem precisa se Não, preocupar, precisa né? não. Se já apareceu, é porque já está balanceado. Se já está balanceado, é só fazer direto, tá bom? Tá, obrigada. E aí era demais ele botar uma equação e botar o balanceamento errado para tu corrigir, tá? Tá meio estranho, sabe? É real. Ô, Rafa, Tá, Entendeu? obrigada. E nada, diz. quando a questão for de massa, tem que transformar tudo em massa? Não, Tipo, não nessa parte foi necessariamente tudo. alumínio e manganês. Não necessariamente. Eita, todo mundo botou aqui, Rafa, eu acho que é alumínio, que é alumínio. Desculpa, foi o que eu não olhei. Não necessariamente precisa transformar tudo para massa. Você tem que olhar sempre o quê? A informação que ele dá. Ó, você tem que olhar para a informação que ele pede e a informação que ele dá, certo? Certo. Se ele te deu a massa e pediu a massa, tu transforma os dois. Agora, se ele Certo. te deu o mol e do outro pediu a massa, tu só precisa transformar para a massa de um deles. O outro de mol tu pode deixar, entendeu? Certo, entendi. Não Então. vai dar Ok. errado, não. Você só vai estar fazendo conta desnecessária e vai estar perdendo tempo. Beleza. Beleza? Valeu. Nada, agora. Vou fazer a 9 sim, vamos lá. Ó. Questão 9 diz assim. Os camelos armazenam em suas corcovas gordura sob a forma de triestearina, C57H110O6. Triglicerídeozinho. Quando essa gordura é metabolizada, ela serve como fonte de energia e água para o animal. Esse processo pode ser simplificado e representado na seguinte equação. Balanceada. Então, ele deu aí, ó, 2 vezes, não sei o quê, papapá, cartão bem gigante aí. Pergunta é, a massa de água que pode ser obtida a partir de 1 mol dessa triestearina. Então, deixa eu botar os dados aqui, ó. Por exemplo, foi Jefferson que falou da massa, né? Vê isso agora, ó. Ele quer saber qual é a massa de água produzida a partir de quê? De 1 mol desse cara. 57, H110, O6. Perceba agora que ele deu a massa de um, desculpa, ele pediu a massa de um e deu o número de mols de outro. Aí eu não preciso transformar em tudo, deixa eu adicionar aqui novo, para mol, para massa, perdão, só o que for necessário. Então vamos lá, olha aqui, ó. Ele me deu a quantidade desse cara e perguntou a desse daqui, tá certo? Vou precisar da massa molar da água. A da água a gente usa tanto que a gente acaba decorando, que é 18 gramas por mol. Certo? Aí vamos lá. Vou olhar para a minha relaçãozinha, bora. O que é que minha equação diz? Que 2 mols desse meu menino aí, C57H110O6, reagem e formam quanto de água? Formam 110 mols de água. Beleza? Veja. Eu sei a quantidade em mols desse cara daqui que vai reagir. E eu quero saber a quantidade em massa de água. Então, eu só vou trocar para massa a quantidade da água, porque assim eu vou conseguir fazer a regra de 3. Então, nessa linha daqui, eu só troco aquilo que me é conveniente. Tá certo? Que nesse caso é a quantidade só de quem? É a quantidade só da água. Tá certo? Então, eu permaneço aqui com os 2 mols. Certo, galera? E aqui eu troco pela massa correspondente a 110 mols, que é 110, que multiplica 18 gramas de água. Sacasse, Jefferson? Entendi. Tô entendendo, Rafa. Eu só mudo o que eu quero, só que mudo o que eu preciso. Senão eu ia ter... Vê, imagina, tu ia ter que pegar esse cara todinho aí, C57, H110 ou 6, e calcular a massa molar dele. Só para calcular essa massa, tu já ia perder um tempão, onde nem era necessário. Perca de tempo. Total. Vê só, posso simplificar? Vou explicar. Se eu quero
reagir 1 mol desse cara, qual é a massa de água que vai ser formada? M. Se eu olhar direitinho, eu posso cortar esse 2 com esse daqui, vai ficar 9. Quem me perguntou a questão do quilo? Vê, se podia deixar em quilo ou não. Nesse caso dessa regra de 3, essa quantidade em mol forma uma quantidade em grama. Então, uma quantidade em mol tem que se formar uma quantidade em grama. Então, nesse caso aqui, tem que obrigatoriamente ser em grama ou sair em grama, tá certo? Como é de mol para massa, eu não posso colocar a quantidade de massa que eu quiser, não, em qualquer unidade. Eu tenho que olhar para o que tem lá na minha relação. Tá bom? Então, se eu olhar direitinho, ó, vai ficar M é igual a 110 vezes 9. Ou seja, meu M dá quantos gramas? 990 gramas de água. Tem resposta aí? Eu acho que tem. A resposta está na letra D de dado. Beleza? Se você entender, se você perceber, é sempre uma receita de bolo para fazer essas questões. Liga a equação, tu analisa os dados, escreve a tua relação de partida, faz uma regra de 3. O que às vezes pode complicar é que os dados podem vir meio perdidos lá na questão, dentro de um texto, aí talvez demore um pouco para identificar. Mas uma vez que tu identifica e tem a equação, faz direto, certo? Aí tem a questão de conta, obviamente, pode ser que mas a parte química da estequiometria é um tanto quanto uma receita de bolo que a gente faz sempre, certo? Ô, Rafa, Oi. eu poderia, tipo, se ele tá perguntando um mol da substância, eu podia, tipo, dividir por 2 a quantidade de mol de água, que aí ficaria 55, e multiplicar pela massa, Pode, 18. pode sim, Laís. Se tu percebeu que é um mol aqui, tu pode, ó, na verdade, quando tu faz isso que tu tá dizendo, tu tá fazendo todas essas contas que eu fiz, só que a maneira mais rápida de cabeça, porque os números são agradáveis, tá entendendo? Tu fez Entendi. assim, tu fez. Hoje, se 2 forma 110, um vai formar quanto? 55, não é isso? Uhum. Aí, se 1 mol de água pesa 18, 55 pesa quanto? 55 vezes 18. Aí deu 990, perfeito. Tá, obrigada. Né? Só que, como eu falei, como os números foram bem agradáveis, aí dá para fazer assim rápido de cabeça, tá entendendo? Agora, se for um número bem Uhum. feiozão, aí talvez, aí aqui vai ser melhor tu destrinchar bem direitinho. Mas tá perfeito. Show de bola. Tá bom, obrigada. De nada ainda. Bora. Ó, coloquei aqui a 12 também. A 12 pra gente fazer. Ficou meio feiozão, mas bora lá. São 12 assim, ó. Reações químicas de oxidação são muito comuns e constituem o caminho natural da corrosão de metais como o cobre. A massa de óxido de desculpa, obtida a partir de 2,54 gramas do cobre, segundo a reação, é quanto? Então, se a reação já veio com coeficiente, galera, é porque está balanceado, tem nem o que fazer. Professor, o coeficiente pode ser uma fração sem problema nenhum, tá certo? A gente gosta mais quando são números inteiros, porque é mais bonito, óbvio, mas se tiver fração, não tem estresse nenhum, tá bom? E aí, o que é que ele deu? Bora. Ele quer saber qual é a massa de cobre, de óxido. Pronto. Ele quer saber qual é a massa de óxido que vai ser formada a partir de 2,54 gramas do cobre metálico. Então, se eu botar 2,54 gramas do reagente, qual é a massa do produto que vai ter? Certo, galera? Então, questãozinha aí, bem direta. Se você olhar direitinho, eu vou precisar da massa molar do óxido de cobre. Que vai ser o quê? A massa do cobre, 63,5, mais a massa do oxigênio, 16. Ou seja, vai me dar uma massa de óxido de cobre de quanto? 79,5. 79,5 gramas por mol. Beleza?
Então, vamos lá para a minha questão, pessoal. Vê. Eu quero relacionar quem com quem? O cobre com o óxido de cobre. Segundo minha equação, 1 mol de cobre, ao reagir, vai formar 1 mol de óxido de cobre. Beleza? Só que eu vou, agora a questão me deu a quantidade em massa e pediu em massa. Nesse caso, eu vou ter que trocar os dois. Então, 1 mol de cobre corresponde a 63,5 gramas de cobre. E 1 mol do óxido de cobre, eu já fiz aqui, deu 79,5 gramas desse cara. Se eu colocar para reagir 2,54, qual é a massa que vai ser feita? M. Beleza? Como é que fica o M? Vai ficar assim, 63,5 vezes M é igual a 2,54 que multiplica 79,5. Ou seja, meu M, sabe quanto é que é? 2,54 vezes 79,5, tudo isso dividido por 63,5. Quando a gente faz essa conta, galera, vai me dar uma massa, sabe de quanto? Vezes 2,54 dividido por 63,5. Dá 3, exatamente, dá 3... Opa! Dá 3,18 gramas do meu produto. A dificuldade dessa questão específica foi mais só as contas mesmo, porque os números não são tão agradáveis não, tá beleza? Mas o métodozinho é sempre o mesmo da gente fazer. Certo, galera? Vamos lá. Separei também aqui, ó, a questão 15. Questão 15, vamos lá. Diz assim, ó, o hidróxido de lítio pode ser utilizado para retirar CO2 da atmosfera conforme a reação. Se a reação já vem com número, é porque ela já está balanceada. Assinale a alternativa que apresenta o valor que mais se aproxima da massa de hidróxido de lítio necessária para absorver totalmente 3 toneladas de CO2. Então tá aqui, galera, ó. Ele quer saber qual é a massa do hidróxido de lítio necessária para reagir com 3 toneladas de CO2. Certo? Como ele está me pedindo massa, eu vou precisar das massas molares dos meus meninos, tá, galera? A massa molar do lítio, vou botar aqui em cima. A massa molar do lítio, ela é de 7 gramas por mol. Certo? A massa molar do carbono, a gente sabe que é de 12. A massa molar do oxigênio é de 16. E a massa molar de quem? Do hidrogênio é de 1 grama por mol. Então, se eu for calcular a massa molar do hidróxido de lítio, galera, vai ficar como? Vai ficar uma vez a do lítio, 7, mais uma do oxigênio, 16, mais uma do hidrogênio, 1. Dá isso? 24 gramas por mol. Beleza? E a do CO2? Quanto é que vai ser? Vai ser uma vez a do carbono, mais 2 vezes a do oxigênio. Ou seja, isso vai dar um total de 44 gramas por mol. Galera, achei as massas molares, o que é que eu faço? Só olhar para a reação agora. Bora. O que é que eu posso dizer? Que 2 mols de hidróxido de lítio, ao reagirem, vão reagir com 1 mol de CO2. Certo?
Só que 2 mols do meu hidróxido de lítio corresponde a uma massa específica de quanto? 2 vezes 24 gramas desse cara. E 1 mol de CO2 também corresponde a uma massa específica de quanto? 44 gramas do CO2. Ó, como tá massa para massa, aqui embaixo eu posso botar quilo, tonelada, o que eu quiser. Se eu colocar 3 toneladas de CO2, qual é a massa que eu vou precisar aqui? M. Vamos fazer as continhas. Vamos primeiro simplificar. Ó. Dividir por 2. Deixa eu trocar de cor. Dividir por 2 dá 1. Dividir por 2 dá 22. Dividir por 2 dá 12. Dividir por 2 dá quanto? 11. Como é que eu faço aqui? Ó? 11 vezes M é igual a 3 vezes 12. Ou seja, M é igual a 3 vezes 12 dividido por quanto? Por 11. Quanto é que é meu M? Ó, se eu olhar as alternativas, estou percebendo que as alternativas elas estão estupidamente diferentes, né, galera? Então, vê só. Eu tenho 12 por 11, né, não? Se eu cortasse 12 por 11, ia dar aproximadamente quanto? 3. Ou seja, deve dar 3,3 como resposta. Tá bom? Então, se você tiver essa sacada de fazer essas aproximações, esses cortes que vão lhe ajudar, pode fazer, tá, galera? Porque, de fato, quando você fizer aqui, acho que vai dar 3,333333, dá aproximadamente. Oi? Rafa, eu fiz essa questão sem ser por simplificação, fiz pela regra normal. Aí o resultado deu 3,27, 27, 27, 27. Aí como eu vi que as alternativas não tinham exato, foi aproximadamente. Perfeito, não tem nada não. É isso mesmo. Okay. É, dá 3,27, 27, 27, 27. Essa conta que eu fiz aí. Então, é 3,33. Mas concorda que se eu cortasse o 12 com 11 e achasse que dava perto de 3, eu marcava a letra S sem nenhum problema. Sim. Então, às Uhum. vezes, essa picadinha ajuda. Fala, velho. No caso, quando for massa para massa, tem que transformar os dois em massa. Isso, exatamente. Porque o de lá de cima transforma só um só. Por quê? Eu não entendi Porque muito lá de não. cima só foi um que eu transformei. Deixa eu voltar aqui, ó. Por Porque quê? aquele lá eu tinha transformado os dois. Então, nesse caso aqui, né? Uhum. Porque nesse caso aqui foi de massa para Pra número de mol, mols. né? Ah, entendi. Aí eu só transformei um deles, que é o que foi dado a informação em massa. Exatamente. Beleza. Tranquilo? Ô, Rafa. Oi? Então, nesse caso, eu já poderia calcular de grama para tonelada. Era Não, aí porque eu não. calculei de grama. Tu tá Porque falando- depois eu calculei de grama na 15. Certo. Você não calculou de grama para 3 toneladas já? Eu calculei grama para grama, tonelada vai formar tonelada. É exatamente isso. Porque eu tinha calculado tudo para grama, depois converti para quilograma para fazer para tonelada. Você só perdeu tempo. Concordo que você achou o mesmo resultado? Achei 3,6 aproximadamente. Talvez alguma continha ali, você deve ter aproximado para lá, para cá, certo? Mas, se for de Eu massa fiz pra direto. massa, pode fazer também. É porque toda vez Fiz, que eu... Quanto mais... 48 gramas para 3 toneladas. Não, 44 gramas para 3 toneladas. Pronto, pode ser Não, também. é. Perfeito. Quanto mais conta você faz, se você precisa aproximar alguma coisa, a aproximação vai gerando mais erro, sabe, Jéssica? Então, esse 3,6 são várias aproximações que tu foi fazendo uma atrás da outra. Foi. Mas pode fazer, galera. Se for massa para massa, pode ser qualquer massa para qualquer massa. Tá bom? Tá. Tá entendendo? Uhum. Não pode fazer, é tipo assim, ó. Se tu tiver assim, 1 mol de X forma, lá, 25 gramas de Y. Aí tu não pode fazer assim, ó. Quantos mols de X vão formar 3 toneladas de Y? Aí, nesse caso, Sim. não pode. Entendeu? Aí, essas grandezas aqui tem que estar iguais. Beleza? Uhum.
Tá. Show de bola. Pera, pediram para eu fazer a 11 aqui também. Vou fazer. Essa aqui. Ficou meio feioso aqui, mas dá, vai. Essa 11 aqui, Depois faz a 19. eu vou fazer. É uma das que eu vou fazer depois. Tá. Vamos lá. Ó, a 11 assim, ó. As mobilizações para promover um planeta melhor para as futuras gerações são cada vez mais frequentes. A maior parte dos meios de transporte de massa é atualmente movida pela queima de combustível fóssil. A título de exemplificação do ônus causado por essa placa, basta saber que um carro produz em média cerca de 200 gramas de dióxido de carbono por quilômetro percorrido. Então, só aí uma informaçãozinha para basear a questão. Um dos principais constituintes da gasolina é o octano. Por meio da combustão do octano é possível a liberação de energia, permitindo que o carro entre em movimento. A equação química que representa esse processo está aqui embaixo. Então está aqui a minha equação. Aí ele quer que você analise. Vamos lá. Então, o octano reage com o oxigênio para formar CO2 e água. Letra A. No processo, há liberação de oxigênio? Não, no processo só libera CO2 e água. Então tá falso. Letra B. O coeficiente estequiométrico para a água é 8 para cada 1 mol de octano? Não, é de 9 para cada 1 mol. Falso. No processo, há consumo de água para que haja liberação de energia. Galera, a água está no produto. Se a água está no produto, ela vai ser o quê? Produzida. E a resposta é essa, ó. O coeficiente estequiométrico do oxigênio é 12,5 para cada 1 mol. É porque aqui, galera, ele apareceu na forma de 25 dividido por 2, que é a mesma coisa de quanto? 12,5 para cada 1. Então, resposta, a letra D de dado. Certo? E a E está dizendo que o coeficiente do CO2 é de 9 para 1, mas na verdade é de quanto? De 8 para 1. Também está falso. Certo? Então, essa 11 era mais uma análisezinha da equação direta. Tá bom? Vamos para 19, ó. Isso aqui. Rafa, você pode fazer a 17 também? Posso fazer logo a 17, então. Ah, obrigada. Ó. 17, fala assim. Climatério é o nome de um estágio no processo de amadurecimento de determinados frutos, caracterizado pelo aumento do nível da respiração celular e do gás etileno. Como consequência, há um escurecimento do fruto, o que representa a perda de muitas toneladas de alimento a cada ano. O fruto amadurecendo e apodrecendo. Né? É possível prolongar a vida do fruto climatérico pela eliminação do etileno produzido. Na indústria, utiliza-se o permanganato de potássio para oxidar o etileno a etileno glicol, sendo o processo representado de forma simplificada na equação. Galera, pode vir o texto que for na questão. Você só está interessado na equação. Galera, pode vir o texto, falar disso, falar daquilo. Você só quer a equação. Certo? Aí fala assim, ó, o processo de amadurecimento começa quando a concentração de ar está em cerca de 1 miligrama do C2H4 por quilo. Pergunta, a fim de diminuir essas perdas sem desperdício, qual é a massa mínima desse cara por quilograma de ar que é mais próximo? Galera, a massa, qual é a sacada dessa questão? É porque ela veio de uma pergunta, a pergunta dela veio meio estranha. Ele está dizendo o seguinte, para 1 quilo de ar, o apodrecimento começa quando eu tenho 1 miligrama desse gás aqui. A pergunta é, qual é a massa mínima de permanganato para evitar que isso fique apodrecendo? A massa mínima é aquela massa desse cara necessária para reagir com 1 miligrama desse cara. Então, em outras palavras, a questão está perguntando assim, qual é a massa de permanganato necessária para reagir com 1 miligrama desse C2H4? Beleza? Então, vou fazer tudo o que eu fiz antes. Ó. Vou escrever aqui minha equação. 2KMnO4 mais 3C2H4. Vou escrever o resto não, porque não me interessa, tá, galera? E a pergunta é a seguinte. Qual é a massa de permanganato de potássio necessária para reagir com
essa massa de 1 miligrama de C2H4? Essa é a pergunta. Certo, galera? Entendeu, Jéssica? Jéssica perguntou? Não, foi Fui Bruno. eu. Desculpa. Já entendi. Se quiser, pode ir para outra, que era só essa parte do, Do entendimento. da Não, mas montagem que eu tava em dúvida. não tem nada não, mas vamos fazer, Bruna. Sem estresse, vamos embora. Tá, obrigada. Rafa, Oi. essa seria a mesma coisa, né? Eu já poderia calcular para miligrama, né? Pode, exatamente. Como ele deu massa e perguntou massa, tu já pode meter miligrama na regra de 3, não tem problema não. Como assim? É, Vamos porque lá. eu calculei primeiro tudo em grama para depois transformar para miligrama. Entendi. Então, qual é a ideia desse tipo de questão? É também conseguir fazer mais rápido, sabe, Jéssica? Porque a gente sabe que a hora da prova lá é uma correria danada. Então, se a gente começar a ficar fazendo continha a mais, sem necessidade, a gente pode acabar se atrapalhando no tempo. Então, tem essa É porque eu sacada. tenho na minha cabeça que se não tiver tudo na mesma grandeza, vai dar errado. E eu também não. Eu pensava que não podia calcular de uma grandeza diferente para outra, mas agora eu entendi. Pode. Como tudo é massa, pode. Exatamente. Como tudo é massa, posso botar outra grandeza embaixo. Então, vamos responder aqui. Eu vou precisar da massa molar do KMnO4. Vamos lá. Vai ser 39, que é a do potássio, mais 55, que é a do manganês, mais 4 vezes 16. Isso vai me dar 94 mais 64, que me dá um total de 158. Certo? E vou precisar também da massa molar do C2H4, que vai ser 2 vezes 12 mais 4 vezes 1. Dá 28. Aí eu faço agora normal. Vamos lá. Segunda equação, ó. 2 mols do meu permanganato reage com 3 mols do C2H4. Como ele deu massa e pediu massa, eu tenho que transformar os dois. Então, bora. 2 vezes 158 gramas desse cara vai reagir com quanto? 3 vezes 24 gramas disso aqui. Qual é a massa dele que vai reagir com 1 miligrama desse cara? Professor, acho que é 3 vezes 28, não? Ah, é 28, obrigado. Obrigado. Perfeito. Como é que fica? Fica assim. 3 vezes 28 vezes M. 2 vezes 158. Ou seja, a minha massa vai ser 2 vezes 158 dividido por 3 vezes 28. Então, quanto é que vai dar a minha massa? Minha massa vai dar... Deixa eu fazer aqui rapidinho. De 3,8 mais ou menos. 3,8 miligramas aproximadamente. Beleza? Resposta letra C de casa. Certinho? Mesmo esquema, né? Só foi mais chatinho a compreensão da questão. Mas o resto é tudo igual. Vamos agora para 19. Eita, essa 19, ela veio com um detalhezinho a mais que a gente vai trabalhar com isso um pouco depois, tá, galera? Pessoal, essa é uma questãozinha bem interessante, tá? Coloquei só para dar um start na cabeça de vocês. Acho que mais para frente a gente vai trabalhar um pouquinho mais com ela, que ela envolve soluções de estequiometria, certo? Então, assim, ó, em uma amostra de água retirada de um rio, foi encontrada uma concentração de Fe2SO4 igual a 0,02 mols por litro. Ou seja, nesse rio eu encontrei uma certa quantidade dessa substância
que foi originada a partir de uma outra. Tá certo? Devido à acidez da água e tudo mais. Aí ele pergunta, qual é a massa de Fe2S que tem em 1 litro dessa água? Que tinha, na verdade, né? Então, vê, eu tinha aqui, vou desenhar um esqueminha um pouco melhor. Eu tinha aqui uma amostra. Eu tinha aqui uma amostra de 1 litro de água. Certo, galera? Nessa água, eu tenho 1 litro, beleza? E aqui dentro tem uma certa quantidade de quê? De Fe. Tem uma certa concentração de FeSO4. Quanto? 0,02 mols por litro. Pergunta: qual é a quantidade de FeS2 que tinha dentro dessa água para produzir essa quantidade de substância? Galera, vê. Qual é a sacada dessa questão? Se eu chegasse para você e dissesse assim, ó, vê, ele quer descobrir qual é a massa. Desculpa, deixa eu botar aqui outra cor. Ele quer descobrir assim, qual é a massa desse cara que vai produzir essa solução daqui, tá? Se eu te desse isso daqui, sei lá, 3 mols. Se a questão fosse assim, tu saberia fazer para mim? Hein, pessoal? Se eu te perguntasse assim, qual é a massa de sulfeto de ferro que vai formar 3 mols de sulfato de ferro? Com tudo que a gente viu hoje, tu conseguiria fazer? Conseguiria, porque eu tinha montado. Sim, né? Concorda com a questão normal? Sim. Essa questão aí, qual é o diferente dela? A diferença dessa questão é que ele não te deu essa quantidade de maneira direta. Em vez de te dar essa quantidade, o que foi que ele te deu? A concentração. A concentração e o volume da solução. Então, o que é que eu vou ainda fazer? pensei. Diga, Jéssica. Eu ainda pensei que concentração vezes volume era igual ao número de mols, só que não deu certo. A gente vai fazer... Mas não deu certo. Não deu não? Vamos ver, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos calcular Eu cheguei bem perto, mas não deu certo. quantos mols desse cara tem aqui dentro. Bora. Como é que a gente faz isso? Vou fazer uma regra de 3, tá? Eu sei que em 1 litro de solução, eu vou encontrar quantos mols? 0,02 mols, certo? Uhum. Se eu tenho, de fato, 1 litro, quanto é que tem aqui dentro? X, né? Quanto é meu X? 0,02 mols desse cara. Então, a pergunta agora virou a seguinte. Qual é a massa de FeS2 que vai produzir 0,02 mols de sulfato de ferro? E agora, sabe fazer? Agora eu sei. Agora sabe. Por quê? Ficou exatamente igual ao que a gente viu antes. Bora lá, vou Porque aí precisar... vai ser 2 mols de FeSO2 para 0,2 mols de Perfeito. FeSO4. Só que antes disso, ó, eu vou precisar da massa molar do Fe2. Então, eu vou fazer aqui em cima. Ó. A massa molar do FeS2 vai ser quanto? 56 mais 2 vezes 32. Então, quanto é que vai dar isso? Vai dar 120. Aí, o que é que eu faço agora lá embaixo? Bora. Escrevo aqui. É 2, é?
2 para 2. Então, 2 mols de FeS2 reagem e formam quanto? 2 mols de sulfato de ferro. Só que eu quero saber a quantidade em massa do sulfeto de ferro, tá certo? Então eu vou substituir aqui, ó. 2 vezes 120 gramas desse cara vai formar 2 mols desse cara daqui. Qual é a massa desse menino que vai formar 0,02 mols? Bora simplificar, ó. Cortei aqui. Vai ficar M é igual a 120 que multiplica 0,02. Quanto é que vai dar isso, galera? Vai dar 2,4 gramas desse cara. Tem aqui a resposta, letra D de dado. Deixa eu tirar um print. Pode? Deixa eu diminuir aqui para você. Tirei. Tirou? Então, qual é a sacada? Antes, vê que interessante, para você entender a lógica. Antes, a questão já te dava direto esse número de mols aqui, ó. Só que agora, o que foi que ela fez? Ela te deu uma concentração e um volume para exatamente tu achar esse número de mols e depois fazer como de costume. Certo? Então, seria uma questãozinha que misturaria concentração com estequiometria. A gente vai ver mais, vai fazer bem mais questões disso aí mais para frente, tá certo? Eu coloquei aqui já para você ter a ideia. Por último, foi a questão 24. Nessa questão 19, se 24. caso você não percebesse essa situação da concentração, não ia alterar o resultado não, né? Veja, não ia alterar porque o volume dado foi 1 litro. Aí a concentração entendi tem agora. o mesmo número de mols. O valor da concentração é igual ao número de mols. Mas se ele desse 2, 3, 4, 5 litros, alterava assim. Entendi. Obrigado. Nada. Galera, essa questão aqui, ó, ela só causa dúvida. Eu coloquei também exatamente para vocês terem essa dúvida. Quando ele escreve essa substância. Vamos ver. Uma das etapas para a produção do gesso utilizado em construções de imobilização para tratamento de fraturas ósseas é a calcinação da gipsita por meio do processo abaixo. Uma empresa do Polo do Araripe produz blocos de gesso de 40 quilos. Blocos de 40 quilos. Se ela utiliza mensalmente cerca de 320 toneladas de gipsita, quantos blocos ela vai formar por mês? Galera, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte. Quando aparece uma estrutura dessa forma, ponto 2H2O, quer dizer que isso aqui é uma substância única. Certo? Esse ponto 2H2O quer dizer que é uma substância que a gente fala de hidratada. Então, isso é uma substância só. Do mesmo jeito que aqui, ó. É uma substância só. De acordo com o contexto da questão, a gipsita está sendo esquentada para formar o gesso. Então, a gente vai trabalhar do mesmo jeito que a gente está trabalhando, só que a substância é exatamente esse bloco aí, todo junto com água. Tá certo? Então, como é que a questão está perguntando? Está dizendo o seguinte, ó. Se eu pegar uma massa de... Deixa eu mudar aqui. Uma massa de 324 toneladas de gipsita, qual é o número de blocos de gesso que vão ser formados? Na verdade, eu preciso saber qual vai ser primeiro a massa de gesso que vai ser formada. Certo? Como é que a gente faz? Bora. Primeiro eu vou calcular as massas molares. Ó. A massa molar dessas substâncias assim, galera, CaSO4.2H2O. Galera, isso aí é só uma representação diferente de uma substância. Como é que eu calculo a massa molar das substâncias?
eu somo a massa molar de todos os elementos. Então, vê, eu vou fazer uma vez a massa molar do cálcio, mais uma vez a massa molar do enxofre, mais 4 vezes a massa molar do oxigênio. Não tem mais duas águas junto, mais 2 vezes a massa molar da água. Quanto é que vai dar isso? 40 mais 32 mais 4 vezes 16 mais 2 vezes 18. Quando eu faço essa conta, vai ficar 72 mais 64 mais 36. Isso vai me dar 172 gramas por mol. Certo? Então, essa daí vai ser a massa molar dessa substância todinha. Aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa no gesso, que é 4,5 H2O. Vai ser uma vez a massa do cálcio, mais uma vez a massa do enxofre, mais 4 vezes a massa do oxigênio, mais metade da massa da água. No bora 40 mais 32 mais 4 vezes 16 mais 1 meio de 18. Quanto é que dá isso? 72 mais 64 mais 9. Isso dá um total de quanto? Dá 136, 145. Beleza, galera? Alguém ficou com alguma dúvida de como é que eu calculo essas massas dessa substância aí? Ou não? Professor, então, no caso, esse sinal de multiplicação é só para dizer que é uma única substância. Aí vai calcular como se fosse só uma. Somar, Exatamente. ao invés de Na multiplicar. verdade, é porque, veja, primeiro, esse ponto não quer dizer que é um sinal de multiplicação, sabe? É porque você está confundindo com matemática. Tá, Esse ponto quer dizer que dentro da estrutura tem água. Então é uma substância entendi. só. Certo? Uhum. Eu, Aí eu fui só tentar soma fazer essa. normal. É, aí soma normal. Exatamente. Tá, obrigada. E nada. Só Eu isso. fui tentar fazer essa questão, aí eu pensei que esse pontinho seria para multiplicar. Aí vai dar uma massa Aí estratosférica. foi. Aí deu um valor bem totalmente diferente. Aí eu desisti de É, fazer essa não. questão. Esse pontinho é para dizer que tá tudo junto. Vamos lá. Como é que eu faço isso daqui? Vai ficar assim, ó. 1 mol de CaSO4.2H2O. Na verdade, 2, né? Formam 2 mols de CaSO4.meio H2O. Trocar aqui, tá, galera? 2 vezes 172 gramas desse cara formam 2 vezes 145 gramas desse cara. Se eu botar aqui 324 toneladas desse cara, qual é a massa que vai formar? M. Se você se ligar aqui, ó, dá o dobro. Não dá não, desculpa. É 324. É 324. Então vai ficar assim. Cortei 2 com 2. Certo? Vai ficar 172M é igual a 324 vezes 145. M vai ser 324 vezes 145, tudo isso dividido por 172, o que me dá uma massa, sabe de quanto? Cadê? 3, 2, 4 vezes 1, 4, 5, dividido por 172. Vai dar 273, bota assim, 273,14 toneladas.
Nesse caso, eu não quero saber qual é a massa, eu quero saber quantas placas. Aí eu vou precisar da massa em quilo. Vai ser aproximadamente 273,140 quilogramas. Por que eu estou fazendo isso, galera? Porque eu sei que um bloco pesa 40 quilos. Quantos blocos vão pesar 273,140 quilos? Quando eu fizer essa conta, vai me dar, dividido por 40, vai me dar aproximadamente 6.828 blocos de gesso. Se eu olhar direitinho, dá aproximadamente 6.800, letra C de casa. Certo, galera? E aí já foi uma questão um pouquinho de nada mais contextualizada, com esse detalhezinho de vir aí o sal hidratado. Eu coloquei exatamente para você ter essa dúvida e nunca mais esquecer que esse ponto é só para dizer que tem água junto e a massa molar é uma substância só, é só somar. Certo, galera? Então, pronto. Com essas daí já acabam, entre aspas, as que eu queria fazer com vocês. E aí eu deixo aberto agora se alguém tem alguma dúvida para tirar, alguma pergunta a mais. Fique bem à vontade, certo? Manda no chat, fala. Rafa, tu pode fazer a 22? 22. Sim. Pronto, a 22. Vamos ver só. Tendo por referência a reação química não balanceada, qual é o volume de oxigênio necessário para reagir com todo o cloro, considerando que se parte de 20 litros de cloro gasoso? Então, eu tenho aqui minha reação, Cl2 mais O2, dando Cl2O5. Aí a pergunta da questão é a seguinte: qual é o volume de O2 necessário para reagir com 20 litros de cloro? Quando eu estou falando de gases, galera, e eles estão em determinadas condições, eu vou usar o que a gente chama de volume molar, certo? Que dependendo da questão vai ter um valor diferente, depende das condições. Nesse caso, ele disse que um mol de gás, tá, galera? Um mol de gás, nessas condições, apresenta quantos litros? 25 litros. Beleza? Então, essa é a informação. É como se esse 25 fosse a massa molar do gás, entre aspas. Não vai ser, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro eu vou balancear, né? Se você olhar direitinho, ó. Quando você se depara com uma situação dessa, galera, ó, oxigênio 2 e aqui 5, uma forma rápida de você balancear, porque só tem oxigênio aqui e aqui. Uma forma rápida de você balancear é você meio que inverter os coeficientes. Se você botar um 5 aqui, vai dar 10. Para dar 10 do outro lado, eu boto 2. E aqui vem um 4. Então, meu balanceamento ficou assim. Tá bom? Então, como é que eu vou fazer? Oxê, ele te deu isso e pediu isso. Como é que eu faço? Professor, o claro Oi. não fica 2, não? Era isso que eu ia perguntar. Não, oxê. Tava o quê aí? 4, era? Era. Não, tava 2, tem certeza? Sim. Não, acho que você viu errado. Era... Não, brincadeira, eu errei mesmo, tá certo. É 2, tá, galera? Perdão. Valeu. É 2 mol de cloro. Vai reagir, vai formar... Vai reagir com 5 mol de O2, certo? Beleza? Aí eu vou trocar essa quantidade pelo volume correspondente. Qual é o volume de 1 mol de gás, galera? 25. Então, 2 vezes 25 litros de Cl2 reage com 5 vezes 25 litros de O2. Qual é o volume, se eu colocar 20 litros de cloro,
qual é o volume de O2 que vai reagir. Se olhar direitinho, galera, o 25 vai embora com 25. Esse 2 vai embora com esse 2 daqui, ó. Ficou 10. Então, meu volume vai ser quem? Vai ser 5 vezes 10, ou seja, dá um volume de 50 litros. Ô, professor, nesse caso, o 22,4 da CNTP não tem nada a ver, não, né? Tem, na verdade, você acabou de falar, se fosse nas CNNTP, que é consumos normais, seria 22,4. Mas aqui na questão ele considerou, tá vendo, é CATP. O que é esse tá, A? entendi. É condições ambientes de temperatura e pressão. Aí o volume muda. Em outras palavras, você vai usar o volume que ele lhe dá na questão. Você também Tá, não precisa obrigada. saber disso decorado. Tá certo? No caso, é a mesma questão da 23, né? Que Exatamente. ele dá Só que no caso da o 23, ele te dá os 22,4. Exatamente. Perfeito. Mas eu calculo na mesma ideia do que a 22. Igualzinho. Quando você pegar o volume do gás, você troca 1 mol por 22,4. Exatamente. Beleza? Entendi. E aí, galera, mais alguma vocês querem que eu faça? Professor, Oi. essa 25, o meu deu aproximado, sendo que foi um aproximado meio longe. Você Aproximado pode me dizer deu... quanto é? Deu quanto, Foi, Estevam? quanto é que foi? Eu repeti Peraí, para que eu já responder. coloquei a aproximação, só um minutinho, deixa eu olhar. Tá. Tem como responder a 25? Posso? Vamos lá. Se você olhar essa 25, é a mesma equação que tem lá na questão 2. Tá certo? Mesminha. Então, vou fazer o seguinte, só para a gente ganhar tempo. Vou vir aqui na 2. Ó, igualzinho, tá vendo? Vou pegar aqui. Tá aqui. Viva a tecnologia, né? Beleza? Então, ele está dizendo o seguinte. Para obter 980 gramas de ácido fosfórico, qual é a massa total de reagentes? Ele quer de tudo, galera. Ó, vê, ele quer uma massa, ele quer obter uma massa de ácido de 980 gramas, certo? Logo, qual vai ser a massa de reagentes que eu vou precisar? Certo? Massa de reagente é a massa do fosfato mais a massa de quem? Do ácido sulfúrico. Tá certo, galera? Para isso, eu vou precisar das massas molares, tá? Como eu já calculei lá, ó, a massa molar desse cara, ela é 310. Certo? A massa molar do ácido sulfúrico é de 98 gramas por mol. E a massa molar do ácido fosfórico é de quanto? 98 também. Aí você vai fazer exatamente tudo que a gente fez. Uma vez para o fosfato e outra vez para o ácido sulfúrico. Eu vou fazer aqui de um jeito um pouco mais rápido. Vê se você concorda comigo. De acordo com a minha equação, 1 mol de fosfato de cálcio reage com quanto? Com 2 mols de ácido sulfúrico para formar 3 mols de quem? De H3PO4. Beleza? Concorda comigo, Inês? Aqui é a equação. Opa, desculpa. Sim, eu vi agora o Sim. meu.
estava errado porque eu calculei a massa molar do H3PO4 errado. Eu coloquei 97 ao invés de 98. Ah, Aí eu entendi. fiz agora, já deu certo. Bora Obrigada. lá. Vou trocar aqui pelas quantidades em massa. Ó. 1 mol desse cara dá 310 gramas, certo? 3 mol desse cara dá 3 vezes 98 gramas. E 2 mol desse cara dá 2 vezes 98 gramas. Certo? Vou só reescrever aqui, tá, galera? 310 gramas reage com quanto? 3 vezes isso daqui. Cadê? Não vou reescrever, não. Vou deixar assim. Aí a pergunta é a seguinte. Se eu quiser produzir 980 gramas desse cara, qual é a massa que eu vou usar aqui e qual é a massa que eu vou usar aqui? Como é que a gente faz isso? Na verdade, galera, são duas regras de 3, né? Uma é essa daqui. Deixa eu pensar como é que eu faço. Uma é Ô, essa daqui. professor, mas como ele quer a soma, não já pode fazer junto, não? Se quiser, Somar você as pode massas fazer junto ordinárias? também. Não tem problema não. Quer fazer junto? Acho melhor. Vamos fazer? No caso, a gente somaria 310 mais 3,98 e já calcularia para Exatamente. 2 vezes 98. É melhor. Você pode fazer assim, ó. Deixa eu apagar essa linha aqui. Vou melhorar, vai ficar assim. $310 com mais essa quantidade, ó, 3 vezes 98, sabe quanto é que dá? 294. Isso aqui dá um total de 604 gramas de reagente. Reagem e formam 2 vezes 98 gramas desse cara. Qual é a massa de reagente total que vai formar quanto? 980. Ó, se eu dividir por 98, vai ficar 10, certo? 2, 10 dá 5 e 1. Aí vai ficar M é igual a 604, multiplica 5. Ou seja, minha massa vai dar 3.020 gramas. Tem resposta? Letra B. Pode ser assim também. Essa questão tem várias formas de você fazer, certo? Se quiser, pode calcular isolado e depois somar. Pode calcular tudo junto, não tem nenhum problema. Beleza? E aí, galerinha, mais alguma vocês querem que eu faça? Então tá, vou imaginar que não. Galera, as demais são. A gente vai fazer usando as mesmas ideias que a gente revisou hoje. Então, talvez você não conseguiu fazer outra. Provavelmente com a aula de hoje, com essa revisão, né, essa forma de fazer que você está vendo, você consiga desenrolar o resto. É muito importante você tentar fazer, tá, galera, essas demais aí, certo? Não deixe de fazer essa ficha, por favor, porque ela é extremamente importante. E com essa de ideias que vocês viram dessa primeira ficha, na segunda parte, que é a que você vai ver essa semana, daqui a pouquinho, você vai desenrolar bem, porque só vai entrar uma ideia de rendimento ou de pureza, mas a essência é exatamente a mesma. Tá bom, galera? Beleza, então? Então, certo, a gente vai ficando por aqui, tá? Vou colocar esse videozinho lá para vocês, caso vocês queiram ver de novo. E assim que vocês saírem aí da aula, já vai estar lá o videozinho da nossa aula dessa semana. Tranquilidade? Então tá, galera. Valeu aí, brigadão pelas dúvidas. Não deixem de vir semana que vem, tá certo? Semana que vem a gente vai fazer as dúvidas da ficha dessa semana, da parte, que vai ter rendimento, vai ter pureza. Possivelmente vão surgir dúvidas e é bom que a gente vai conversando, vai tirando as dúvidas para você ir pegando a essência, a forma de fazer corretamente. Beleza, galera? Tranquilo? Tá bom, então. Então, beijo para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser, tá certo? Qualquer coisa, fale comigo, mande questão, pergunte a Eduardo, tá? Não fique com dúvida, pelo amor de Deus, tá certo? Fale com a gente que a gente desenrola tudo aí que você precisar. Beleza?
Então tá, galera. Valeu, beijo pra vocês. Tchau, tchau.